Olá galera, bom dia. Aqui quem tá falando é o Regis da Barbearia Luz Divina. Eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, quem tá iniciando o curso de barbearia, de barbeiro, alguns passos fundamentais para você fazer um pezinho de cabelo perfeito, tá? No momento eu não tenho um modelo, por causa dessa quarentena aí, então eu resolvi fazer esse desenho no papel aqui pra gente fazer uma simulação. Talvez será até melhor, você vai entender bem, tá? Primeiramente queria pedir pra vocês aí, ó, se gostar do vídeo aí, se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário, sua crítica e seu elogio também, tá? Que a gente aceita tudo. É nas críticas que a gente vai em busca da perfeição. É nos erros que a gente aprende cada vez mais, tá bom? Olha, primeiramente, quando o cliente vai na sua barbearia, você vai cortar o cabelo dele pela primeira vez, você não faz nada sem perguntar para ele como que ele quer o corte dele, qual o pente que ele usa no corte. Quando for fazer o finalizamento, pergunta para ele como que é o pezinho, como ele gosta. Porque tem parte que o cliente não gosta, às vezes é a primeira vez tal. Não tem vergonha de perguntar não, tá? Se você souber fazer, você faz. Se você não souber, não tenha vergonha de falar. Ô rapaz, olha, no momento eu não consigo fazer esse trabalho e tal. Tô iniciando. Não tem que ter vergonha, tá? Não tem que ter vergonha. Vergonha é você fazer, interessado no dinheiro do cliente, e depois fazer e depois estar errado, né? O cliente sai insatisfeito e nunca mais voltar, tá? Então, eu vou ensinar aqui, passar alguns pontos para vocês. Depois eu vou mostrar aí lá no outro vídeo como se faz um disfarce, entendeu? Para você fazer um corte perfeito. Só que aqui no momento é o pezinho, tá? Primeiramente, você vê que eu fiz alguns pontinhos aqui, ó, tá? Isso aqui é como se fosse o meio da testa do cliente, aqui é o começo da costeleta, aqui é na orelha, né? Aqui, esse lado aqui, que eu não consegui fazer, não sou bom para desenhar, é como se fosse lá do pescoço do cliente, lá de trás, tá bom? Então, é o seguinte, primeiramente, quando você finalizou o corte do cabelo, tal, você vai fazer o pezinho, eu sempre costumo marcar na maquininha de pezinho, de acabamento, depois eu venho tirando o gilete. Na maioria dos clientes eu já sei como que é o pezinho dele, então eu já vou direto. Mas quando eu não conheço o cliente, que ele vem a primeira vez, eu pergunto. Sempre, sempre, isso já virou mania no meu salão, na minha barbearia. Então quando eu vou começar, sempre eu começo, sempre eu costumo começar pro lado direito, né? Que aqui tá no vídeo é como se fosse o lado esquerdo, né? Mas tudo bem, mas vai dar legal para entender. Às vezes quando eu chego aqui, isso é com ponto de pergunta pro cliente. Antes de você começar a fazer a costeleta dele, pode ser do lado esquerdo, do lado direito. Você começa do lado que você achar melhor, tá? Eu costumo sempre do lado direito. Quando você for começar a fazer a costeleta dele, você pergunta para ele como você quer sua costeleta. Como que é a sua costeleta? Fina, grossa. Ele vai explicar, dependendo do que ele falar. Aí eu marco ela aqui, ó. Eu marco, às vezes dou uma marcadinha nela. E venho de baixo para cima com a maquininha. Eu já tenho essa facilidade, né? Então eu venho de baixo para cima e faço aquela curvinha. Aí eu pergunto, onde você quer que corta ela? Aí ele fala, que é abaixo da orelha, no final da orelha. Se for abaixo do final da orelha, você vem e corta, tá? Eu estou explicando assim, mas depois você vai ver a diferença no final que eu vou falar, tá? Não é, né, dizer, é óbvio, se ele pediu para cortar aí, tem que cortar aqui, tá? Mas tem outros detalhes lá na frente, tá? Aí quando você chega na voltinha da orelha, você não levanta muito a maquininha. Você não tira o mínimo possível, tá? O mínimo possível. Pra não ficar aquela brechona assim no meio da orelha. Quando a gente faz, às vezes tem gente que faz o pezinho de cabelo, levanta muito, fica aquela brechona, sabe? Sobe muito aqui, sobe muito. E, às vezes o pezinho é tão fininho, né? Fica aquela brechona grossa aqui, ó. E o pé fino,
Aí dá a impressão que você deu uma entrada muito no cabelo do cliente. Então não é legal. Tira o mínimo possível aqui, ó. Aí você desce. Quando você faz uma linha reta. Faz uma linha reta, tá? Pergunta pra ele. O seu pezinho aqui atrás é redondo, quadrado? Se ele falar que é quadrado, o redondo... Aí se ele falar, não, é quadrado. Tá, você vem... Aí desce uma linha reta. Retinha com o final do pescoço dele. Aí você vai do outro lado, apruma a cabeça dele, deixa certinho, porque tem jeito, meu Deus do céu. Ah, meu pai. É a gente fazendo ele se mexendo. Entendeu? Ele não tem aquela noção que você precisa ficar. Ele precisa ficar quieto. Você, às vezes você põe a cabeça dele quieto, ele tira pro outro lado. Aí então você apruma a cabeça dele, você desce a linha reta. Aí você vem, penteia, olha por trás das costas dele. Normalmente você já criou outra linha imaginária aqui, ó. Não faz aqui, ó. Não faz aqui. Faz a outra linha, quadrada. Ele pediu quadrado. Quando chegar nessa linha aqui pra você fazer reto, tem muita gente que tem dificuldade, cara, de fazer uma linha reta aqui, quando é quadrado. Ou, olha, eu já vi muito mesmo, barbeiro, corta meu cabelo, eu chegar em casa e eu ver que tem um lado mais alto e outro mais baixo. Entendeu? Às vezes quando pega aqui, tenta fazer... Normalmente eu costumo dar um toquinho aqui no meio, mas tem outro detalhezinho que eu faço. Eu pego o pente, o próprio pente que eu tô pintando o cabelo, eu faço dele de uma régua. Olha direitinho. E limpo com gilete. Só uma linha retinha, que o pente serve de régua. Aí se ele quiser redondo, eu só venho e corto só os cantinhos. Entendeu? Eu corto. Então o pezinho vai ficar arredondado. Quando você tira, fica aquele quadrado meio arredondado, né? Aí quando chegar do outro lado, o que acontece? Por isso que eu falei pra você, aqui do outro lado da orelha. No outro lado, do lado direito, você vai tirar bem pouquinho também, né? Do mesmo jeito. O que acontece? Quando você tem que lembrar, olha mesmo, onde você deixou a costeleta. Foi no final da orelha, tal. Pra você cortar do outro lado, do mesmo jeito. Porque, galera, se tem uma coisa que o cliente tá de olho, ele tá de frente do espelho. O espelho, cara, tem muita gente que tenta cortar pelo espelho. Ah, lógico, o espelho, ele é teu espelho. Onde o cliente está olhando, tudo que você está fazendo, ele está vendo ali de frente. Então, cara, o espelho, cara, é fundamental nessas partes. Se você cortou a costeleta do cliente aqui, ó, no final da orelha, se você for cortar do outro lado mais alto, ele tá vendo, cara. Ele tá vendo. Por isso que eu falo pra você. Se você cortou aqui no final da orelha, olha onde você deixou o final da costeleta e vai lá do outro lado e corta do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque o cliente não gosta de você ficar tentando achar o ponto, tentando mexer na cabeça dele, olhando para ver se tentar certa. Ele já tá vendo que você tá perdido, tá? Então o que acontece? Se você cortou aqui, onde que você deixa a orelha do cliente, desculpa, ela é uma, como se fosse o ponto da costeleta. Cortar no meio da orelha, no final, no começo, ela é teu guia, tá? Então o que acontece? Vai lá do outro lado, onde você deixou essa daqui, você vai lá e corta. Às vezes tem cliente que tem um rosto meio torto, sabe? O rosto meio um pouco... Acho que a face dele é normal mesmo, meio torto. O que acontece? Ele vai falar, que essa daqui tá um... Não, tá certo, aqui ó. A orelha que tá cortada aqui no final da orelha, não tem... Tá? Eu já peguei muito cliente assim. E também já cortaram meu cabelo, os clientes, os cabeleireiros deixavam uma lá em cima, outra lá embaixo, não sabia o ponto certo de cortar, sabe? E normalmente quem tira a barba em casa, quem faz a barba em casa, os clientes, às vezes eles comem muito a costeleta. Acaba subindo lá em cima. Então o que acontece? Se você vê que uma que sobe, então o que acontece? Já mostra pra ele.
Nossa, você deu uma pegadinha aqui, foi. E não tenha vergonha de passar, não. Falar pra ele, olha, cara, a orelha sua é teu guia. Onde você deixou a costeleta na orelha aqui, você vai lá e corta do outro lado, na mesma altura. Vai dar certo. Porque às vezes ele acaba subindo muito aqui, ó. Aí ele vai tirar a barba, acaba subindo. Às vezes a outra tá grande, a outra tá lá em cima. Aí pra você acertar, deixar tudo certo, você tem que deixar a outra do outro lado lá em cima também. Entendeu? Ele já sabe. O que acontece? Tem muita gente também que quando finaliza a, a costeleta do outro lado, que ele vai fazer essa volta aqui, o que acontece? Ele não olha onde ele tem que cortar esse pontinho aqui, ele tem que ficar igualzinho com esse, na mesma altura. Esse tem que ficar tudo na mesma altura. Às vezes um fica com o bico para cima, outro com o bico para baixo. Às vezes um fica tipo assim, ó. Eles cortam tipo, sei lá, não dá aquela curva legal, sabe? Aquela curvinha, fica bem a curva legal. Tem os que vem, desce tipo assim, ó. Aí do outro lado vem e faz bem arredondadinho. Entendeu? Então esse ponto aqui, cara, é muito fundamental. Tem que deixar tudo na mesma altura. Antes de você fazer, você vem aqui, olha na testa, por trás do cliente, olha no espelho, olha no meio da testa dele e vê se tá tudo por igual, cara. Se você olhar aqui, ó, tem que estar tudo por igual, tudo na mesma altura, a costeleta cortada toda no mesmo tamanho, tá? Aí você vem, marca, marca e passa, tá? O que acontece? Eu costumo, eu falei no começo do vídeo, eu costumo fazer na maquininha primeiro. Mas é legal, você vai fazendo na maquininha e tal, aí depois você vem limpando o gilete. Tá? Eu costumo fazer isso. Tem muita gente que já vai diretamente com o gilete. Eu não costumo fazer diretamente no gilete porque o pelo, às vezes, o pelo é grosso, é forte e tal, e você acaba puxando muito, pode acabar você cortando o cliente, tá? Porque pra gente usar a navalha, eu não sei se vocês fizeram, mas para começar a usar a navalha, eu comecei em bexiga no curso. A gente enchia a bexiga e ficava passando gilete nela. Se o gilete estourava, ou, desculpa, se a bexiga estourava, é porque a gente cortou o cliente. Então a gente começava na bexiga, tá? Então eu tô fazendo tudo isso aqui, tanto você, se você já tiver confiança no gilete, você pode ir no gilete mesmo. Mas se você não tiver, vai fazendo na maquininha, tá? E aqui atrás, outro ponto fundamental, eu acabei esquecendo de falar. Aqui normalmente a gente deixa 4 dedos, mede 4 dedos daquela, aqui da cabeça do cliente, bem daquela curvatura para baixo e marca. Aí como eu falei para você, eu coloco o pente, a servir de régua e vem sair certinho, tá? Aí aqui, voltando atrás, como eu falei, deixar retinho. Aqui em cima, gente, só faz se o, outro ponto de pergunta, você tem que perguntar. Ou se faz pezinho na frente? Não, não. E aqui dos lados? Se o cliente falar que, faço, pode fazer, tá? Então, o que acontece? Tem uns pontos aqui, cara, que, olha, é muito embaçado de fazer. Muito embaçado de fazer, tá? Você tem que analisar bem se ele não tem muita entrada, qual lado que é mais largo do que o outro, porque tem gente que tem umas curvaturas, que, pelo amor de Deus, cara. Às vezes tem essa entrada mais larga e aqui mais fina. Então o que acontece? Você tem que alargar mais essa para deixar igual com a outra. Entendeu? Você tem que fazer o certo pelo errado, né? Pela falha dele. Você tem que, se aqui tá muito, se é muito fechadinho, se lá muito para baixo, essa aqui tá reto, então o que acontece? Você tem que primeiro começar por onde tá mais, tá errado, tá? Para deixar certo com a outra, tá? Mas não faz nada sem perguntar. Tem muito cliente que não gosta que você faça o pezinho na frente, né? Quando você fizer isso aqui, às vezes tem uns que é para deixa o pezinho quadrado, né? Aquele quadrado. E tem outros que já é meio arredondado, bem arredondadinho, né? Que você vê e tal. Ele fica tipo um U. E eu vou te falar uns pontos fundamentais agora, tá? O que acontece? Quando você fizer, você marca aqui, ó. Você marca, você vem, tenta fazer um V. Aqui é tipo um V, né? Faz um V. Só que aqui, ó,
aqui, essa linha aqui, ela tem que ficar no final da sobrancelha aqui, ó. Ela tem que ficar no finalzinho da sobrancelha do cliente. Que dá linha quase no final da boca dele aqui, ó. Isso é uns pontos legal, cara, tá? Você tem que ver isso aí. Então, ela tem que pegar essa linha aqui, ó, no final da sobrancelha, tá? A outra do mesmo jeito. Depois se baixa a cabeça do cliente pra baixo. Pra quê? Pra você ver aqui, ó. Pra ficar assim, ó. Pra ficar tipo... Pra ficar bem certinho. Fica... Pra ver se... Pra você baixar a cabeça dele pra você ver se essas duas pontas aqui, ó, tá igual com a outra. Aí você vai conseguir. Você olha bem atrás do cliente. Atrás dele no espelho. Tá? Pra ver se tá tudo certo. Isso aqui eu tô fazendo como se fosse na maquininha. Aí pra passar o gilete, o que acontece? Primeiramente que eu gosto de fazer no salão, quando eu vou passar o gilete no cliente, o que acontece? Como eu já passei a maquininha, então eu passo álcool no meu navalhete, né? Passo álcool nas minhas mãos. Isso é muito importante. O cliente vê que você está se preocupando com ele, com a saúde dele, né? Eu passo álcool na navalha. Todo cliente que chega lá, que sai, eu vou lavar as mãos, passo o álcool nas minhas mãos para me atender o próximo cliente, passo o álcool no navalhete, pra, né? Para quando eu for pegar o gilete, minha mão tá limpa. Então o cliente gosta disso. Eles gostam disso, tá? Então eu uso creme, tem muitos creminhos baratos aí, que dá para fazer um pezinho legal. Aí eu passo um pouco de água no pé e depois passo o creme. Porque o que acontece? Se você passar um creme aí, tá, eu já percebi, se você não passar um pouco de água no pezinho primeiro, o que acontece? O creme acaba secando rápido, deixando o pelo mais duro. Tem uns cremes aí bons, baratinho, você encontra aí nas farmácias, né, que você pode, né, não vou falar a marca aqui, mas você passa o creme e depois você vem e não esquece, tudo que você for fazer, você pergunta para ele, tudo. Só que esses pontos que eu tô falando para você são fundamental. Isso aqui, ó, para você fazer esse cantinho aqui, você tem que deixar ela no final da sobrancelha. Quando for cortar a costeleta, tem que deixar, se for cortar no meio da orelha, no final, no começo, tem que deixar outra do mesmo lado, do mesmo tamanho. O pezinho aqui atrás tem que estar por igual, os dois, tudo na mesma altura. Porque quando você for mostrar para o cliente por trás, você for mostrar para ele no espelho, ele vai ver, quando ele já sabe o jeito do pezinho dele. Entendeu? Quando olha, pô, tá um lugar mais alto, tal. Então quando ele olha, cara, encosta bem o pente, o espelho para ele, mostra mesmo para ele ver que tá certo. Tem gente que mostra tão rápido que você nem percebe que o pezinho tá feito, tá bom? Então, galera, é isso aí. Espero ter te ajudado aí direitinho, tá? Isso aqui lembrando que é para iniciante, não é para quem já é profissional. Tá aí umas dicas aí para você fazer no seu dia a dia. Só que cortar cabelo e fazer pezinho, você vai pegar muito pezinho de cabelo diferente, pessoas diferentes, cabelo diferente, pescoço diferente, espessura de cabelo. Olha, você vai se deparar aí como diz umas coisas, vai virar uma bagunça na sua mente. Mas você vai ver que no final tudo é fácil. Se você seguir essa regra, tá? Tenta, quando for fazer nas costeletas aqui, ó, ver os pontos, deixar um alinhadinho com o outro. Esse aqui, ó, tem que estar alinhadinho com o de cima, tudo certinho, tá? No finalzinho daqui, tá? Tem que estar retinho do outro lado do mesmo jeito, para não ficar parecendo aquelas... Tem uns que fica tão quadrado que parece uma trave de futebol, uma trave de campo, sabe? Uma perna... Tem que ficar bem quadradinho. Eu já vi muito ficar meio, parece uma trave de futebol quando tá caindo. Brincadeira. E aqui, ó, a orelha é teu guia. Não esquece disso. Você cortar a costeleta. Aqui atrás, ó, os pontinhos certos. Faz com o pente que eu tô te falando aqui, que vai dar certo. Vai ficar aquela linha reta. Se for arredondado, você só corta só os cantinhos. Entendeu?
e vai ficar tudo certo, tá bom? Eu espero que tenha ajudado um pouco vocês aí. E se gostou, dá seu joinha, deixe seus críticas aí, que a gente absorve tudo, tá bom? Tenham um bom dia, espero ter ajudado vocês. Um grande abraço aí, do Regis aqui da Barbaria Luz Divina.